lá na fazendinha. lá na fazendinha. O sol já nasceu na fazendinha. Sua fazendinha de cães e gatos. Tá aí, minha filha, já todo mundo alimentado. É, todo mundo aí com as emoções à flor da pele. Quem nunca, né? E que bom, né? E que bom, é uma É que forma de bom. sentir, né? É uma forma de sentir, né? Aliás, é um pouco disso, eu acho que a gente quer falar hoje, né? Que parece que as emoções estão ficando a flor de um like, né? A flor de uma tela, né? Em vez, Então, assim, em vez de ser a flor da é pele, é a flor doido. da tela. A flor da tela, A né? flor da Nossa. tela. É. Foi muito interessante quando você propôs o tema de hoje, a gente falar um pouquinho, né, sobre essa digitalização, né, esse espaço digital exacerbado que a gente vive hoje. E claro, necessário, né? Se não fosse por isso, não estávamos aqui. Verdade. E, e coincidentemente foi o tema do meu TCC de 2014. Que Nossa, vamos nadar de balaiada hoje aqui, então. e eu vou até observar aqui a galera que vai entrar aqui para ver se vai ter alguém para comungar com as minhas histórias, que eu quase fui reprovada no tema, no TCC, por causa de uma por causa de uma frase autoral que tinha no meu trabalho. Você achou que era doutorado já? É uma inocência, né? Defendendo o tema com unhas e dentes, né? Então, ai, gente, mas enfim, como tudo na vida, né? Tem a dosagem certa. O mundo digital não seria diferente, né? Esse buraco negro que nós vivemos hoje de É, possibilidades, né, Eduardo? Esse buraco infinito, né, de possibilidades de ir, de vir, de estar, de ter, né, é, e ao mesmo tempo de não ter, né, é uma dualidade muito profunda, né, nós vivemos hoje no meio digital. E, e é isso, nós vamos falar sobre as nossas emoções hoje nesse meio, né? e é interessante porque quando a gente começou a falar de conectividade, tem até esse livro aqui, Cyberteologia, Uhum. ele discutia o seguinte, antes o meio virtual era o meio para você fazer as coisas, né? Você entendia aquilo como uma ferramenta. Hoje virou o lugar. Exatamente. Então mudou muita coisa nessa história, Exatamente. E né? é interessante você Quando falar disso, né? Que tipo assim, hoje eu vivo lá, eu saio de lá para fazer aqui fora o meio, né? Eu troquei de lugar. justamente, Perfeito. quando a gente fala, por exemplo, da escola, né? Que os meninos hoje têm a aula virtual, qual que é o susto que esses alunos estão tendo? A ferramenta virtual que era de lazer, do nada, de brincar, se tornou uma ferramenta de trabalho. Uhum. Então, fazer esse deslocamento não está sendo fácil, Sim. né? É uma outra estrutura. E nós também com as nossas relações, né? Eu estava falando, vou já deixar essa implicação aqui, e aí você segue. Eu estava falando outro dia a dificuldade que às vezes eu tenho de escolher a cor do meu joinha. Porque antes o joinha do emoji era só amarelo. Agora hoje não, eu clico lá, tem um degradê. E aí eu fico me Sim. perguntando qual que é a minha cor, qual que me representa. Quando eu estou na dúvida, eu já uso o amarelo. Entende? Mas às vezes eu fico assim, mas eu não sou amarelo, eu sou negro. É. Olha que problema. Você falando disso, eu tô lembrando daquele filme do Will Smith, Eu, Robô. Já assistiu? Muito.
E Mais de 30 vezes. ele é perfeito para trazer, né? Para quem ainda não assistiu, né? Dentro da nossa conversa de hoje, eu acho que vai ser, vai linkar muito e talvez até amarrar um pouquinho do que a gente vai falar. Que eles é uma geração, né? Onde a mão de obra ela está sendo robotizada. Tudo que um ser humano fazia como prestação de serviço, vamos dizer assim, prestação de serviço básico, né? Eles colocaram os robôs. Segurança, a questão do trabalho doméstico, né? Enfim. E aí o cara vai e tenta ensinar para uma das máquinas sentimento. E aí mora o problema, né? A problemática da coisa começa toda aí, né? Porque uma máquina autônoma, né? Com autonomia de querer, Justamente. entende? E por mais que gerasse segurança, por mais que gerasse tranquilidade, ela começou a gerar um pouco de ameaça porque ela começou uma máquina com sentimentos, então você imagina, né? E, e aí eu fico lembrando daqueles filmes, né, do futuro, quando a gente assistiu os filmes do futuro, 2015, os carros voando, 2000, aquele desenho dos Jacksons, você lembra? Não, top. Que é o cúmulo da preguiça, né? Eles têm uma esteira rolante em casa para eles irem e vir, não precisa andar, né? Você lembra disso? Nossa. Não, mas atualizando, mas assim, que tá passando na televisão neste momento, comercial da geladeira, né? Que tem um casal sentado no sofá e aí a moça recebe uma mensagem no celular. Aí ele pergunta, vai, quem que tá te mandando mensagem? Aí ela, calma, amor, é a geladeira. Né? Aí a geladeira avisando para ela que tem que consumir a carne. Então, pensa onde que nós estamos. Porque o ser humano gosta do conforto, para começar, né? A gente gosta daquele lugar que não nos cria rejeição, problemas. Só que esse conforto, quando ele vem desadaptando aquilo que é do humano, né? Eu acho que aí que é o problema. Quando você lembra do filme Eu, Robô, e eu falo que eu assisti muito, porque eu dava aula de informática na época, então eu pus todos os meus alunos na época para assistir aquele filme, né? E justamente para a gente pensar nisso, assim, esse celular que nós estamos usando agora, o computador para fazer a live, precisa da interferência do humano. Sim. Certo? E muitas vezes a gente faz isso com tanta naturalidade que a gente já acha que é a máquina que está nos dominando. Mas o sentir primeiro é do humano. Eu que escolhi estar nessa live agora. Entende? Por que eu estou nessa e não estou na outra? Por que eu escolhi estar no celular e não lendo um livro? Sim. Então a escolha primeiro é humana, né? E às vezes a gente fala dos problemas, né? Só que os problemas não são da máquina, os problemas são humanos também. Os problemas são humanos. E às vezes a gente fica na expectativa inocente e vazia da máquina resolver esses problemas para a gente. Problemas humanos, né? Justamente. Porque a máquina ela pode te dar um conforto, uma agilidade, uma proatividade, te ajudar no tempo, mas tem coisas que, gente, é da humanidade, é do humano. Não tem como a gente sair desse lugar, não. E aí eu fico preocupada, sabe, Eduardo, com essa fuga que nós estamos alimentando de sair desse lugar que é nosso e indo para esse lugar que você falou, que ele está virando a realidade. O meu real, ele é hoje um real virtual. Né? Aí eu lembro de Matrix, que é outra coisa também, que é outro filme também magnífico. Né? Básico. É básico, né? Aí eu fico lembrando de Matrix, da década de 90, né? Eles fazendo aquele tipo de filme que, assim, hoje nós estamos vivendo uma coisa que é mais ou menos isso. Hoje a gente quer viver o tempo todo dentro dessa Matrix aí. Né? Que eu tenho como criar, né? Aí eu lembro, né, das primeiras cenas que o Neo vai aprender artes marciais, né? Um programinha de artes marciais e de repente ele está lá lutando, fazendo e acontecendo.
E hoje a gente fica aí buscando esses aplicativos para modificar a minha face, modificar o meu corpo, modificar o ambiente onde eu estou, para eu aparecer nesse espaço. Para É. esse espaço ser confortável. Mas ele é mentiroso, entendeu? Ele é mentiroso. Você pode até criar esse espaço bacana, você pode até criar esse espaço bonito, né? Agradável de se ver e agradável de se manusear, vamos dizer assim. Mas ele é mentiroso, ele não é real. Não é real. Ele não é É o real. poder do criador, né? É. Então, assim, você quer ter o poder daquela criação. Mas é engraçado ter uma coisa que é bem antagônica. Vamos pegar um filtro de celular. Você tira uma foto. Quanto mais tempo a pessoa fica nos filtros, modelando aquela imagem, mais ela está assumindo para si que ela não é aquilo ali. Uhum. Olha que coisa mais... Porque a primeira pessoa que não se reconhece na imagem é a própria pessoa. E depois, a primeira pessoa que não se reconhece no filtro é a pessoa também. É a pessoa também. Então é uma prisão que ela não vai ter como fugir dela. Eu diria, em outras palavras, que quanto mais eu fico no filtro, mais eu me distancio de mim. Justo. Mais eu me desconheço, eu me desconstruo, né? Eu me nego. Nego as minhas marcas, as minhas características, as minhas feições, né? O pouco que eu pareço com um, eu pareço com o outro. É uma negação, enfim. E como que a gente está ficando inábil com o sentir humano, né? A gente está tendo essa dificuldade de viver essa relação do humano. Porque a máquina, ao mesmo tempo, né, o virtual, ele te obedece, né? E você tem o poder de desligar. Embora hoje a gente fica na possibilidade do infinito, né? Você começa a pesquisar uma coisa na internet que é útil, por exemplo, você está fazendo um trabalho, você começa a pesquisar. Daqui a 3 minutos, você já caiu no infinito. Daqui a 3 horas, você fica assim, mas o que eu estava pesquisando mesmo? Sim. Né? Então, assim, essa necessidade de ficar procurando aquilo que não vai ser encontrado, mas para a gente ter uma sensação de ocupação, sim, né, é pavorosa. Então, eu fico me lembrando, anos passados, tinha um site que oferecia chamava assim, cartas de amor. Para quem tinha dificuldade de escrever uma carta de amor. Aí, por exemplo, mas olha que interessante, para você construir as opções da carta de amor, você tinha que saber o que a outra pessoa, quem iria receber a carta, o destinatário, você tinha que saber os gostos da pessoa. Porque ele te fazia uma série de perguntas sobre a outra pessoa, aí você ia clicando, clicando, clicando. No finalzinho, você dava um enter, saiu uma carta Frankenstein. Então, a carta toda doida, mas era uma carta de amor. Toda costurada, né? Toda costurada. E aí você vai ampliando isso, por exemplo, para salas de bate-papo, né? Quando começou o Orkut, né? Da nossa época aí, né? E hoje, como que está viralizado o espaço virtual como lugar do encontro humano. Mas Sim. quem que nós de fato estamos procurando? Será que nós estamos querendo dar de cara com a máquina? Ou nós estamos querendo dar de cara com esse humano? Mas como lidar com a precariedade da humanidade? Deixa eu só voltar um pouquinho, você está me dando um link muito bom aí para me contar uma história ruim. Eu só quero voltar um pouquinho lá naquela questão do tempo que você falou, que quando a gente fica muito tempo, né, buscando, e de repente a gente já passou 3 horas e nós já caímos no infinito, e o que eu estou procurando mesmo? Aí é onde a gente começa aqueles ciclos de procrastinação. Sim. Né? Os ciclos de procrastinação, ele começa aí porque a procrastinação, quando eu estou procrastinando, geralmente eu estou querendo evitar algo.
talvez com medo de fracassar. Então eu tenho um trabalho para fazer, né? Eu tenho que mexer nele. Aí quando eu fico procrastinando, eu tô com medo de quê? De encarar essa verdade que às vezes eu não vou dar conta de fazer esse trabalho, né? Justamente. Porque ele vai me dar trabalho, literalmente, né? E aí o que eu faço? Eu procrastino. Geralmente, quando eu estou numa tarefa que eu estou procrastinando ela, é que lá no fundo, bem no fundo, eu nem estou percebendo, tem um medinho de fracasso. E aí, quando você fala nessa questão de entrar nesse espaço infinito aí, eu estou fugindo disso. E aí, esse espaço aí, ele vira um espaço de fuga, né? E eu estou fugindo disso. Mas aí, voltando, né? Você vai comentar essa coisa da procrastinação, só para a gente voltar lá pro. É, e a procrastinação é interessante quando você fala isso, porque a gente está num tarefismo muito grande também, né? Mas é um tarefismo, eu não vou dizer fútil não, mas talvez desnecessário. Você tem que ver todas as redes sociais, né? Você tem que ver tudo que seus amigos postaram, você se sente na obrigação de comentar ou não, de criticar, gravar, não gravar. E isso vai provavelmente te afastando do útil, né? Da tarefa mesmo, do dia a dia. E às vezes a pessoa... Real. As pessoas vão encarando o virtual como se fosse um trabalho mesmo. E o que precisa ser feito fica procrastinado, né? Sim. E quando, né, entrou alguém aí que vai me sustentar na história, a Débora entrou aí, a gente se formou junto, então ela lembra um pouquinho do que eu vou contar aqui. Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, que eu falei um pouquinho sobre como nós estávamos já naquela época, sofrendo com as consequências, o nosso processo de socialização, ele estava sofrendo já com essa questão do virtual, né? E como nós já estávamos afastados, isso foi em 2014, né? Então já tem, conta aí, professor, quanto tempo que tem para nós? 14, 20, 21, 7 anos. E eu fiz um trabalho baseado todo numa experiência, sabe? O que acontece? A gente ia para a faculdade e as Unipacs são todas no brejo, né? A gente é muito longe da cidade, é muito escondido, é muito no meio do mato, é muito inacessível, né? Então você não consegue chegar lá por si só. Quem já estudou nas Unipacs da vida aí sabe que a Unipac é muito distante da civilização. E lá em Barbacena não é diferente. E aí, o que acontecia? Quando a gente ia para a faculdade, geralmente acontecia de alguém ficar para trás. E aí a gente já estava lá no centro, o ônibus tinha que voltar lá na faculdade para buscar a pessoa que ficou esquecida, né? E isso acontecia com uma certa frequência. E quando eu entrei na faculdade, eu tomei um trote no ônibus, e eu sou assim, né? Você é da cultura, vai acontecer, então vamos lá. Fiquei 6 meses aceitando trote, o povo gritando comigo, não deixando eu sentar em certos lugares, mandando eu fazer certas coisas, tal, de boa, tranquilo. E aí eu comecei a perceber por que isso estava acontecendo, sabe, Eduardo? Porque as pessoas entravam dentro do ônibus e não se cumprimentavam, e não se viam. Elas entravam, passavam pelo motorista, sentavam na sua cadeirinha e pronto. Claro que você vai ser esquecido, ninguém te viu, entende? Ninguém te viu. E aí nós começamos, né, a Débora está aí, ela pode me ajudar. Nós começamos a criar um verbete dentro do ônibus que socializar não era uma opção, socializar era uma necessidade, né? E por mais que hoje a gente ache que dentro das redes sociais, dentro de um Instagram, de um Facebook, eu estou socializando, mas eu não estou alcançando essa necessidade social que é do ser humano, né? Essa necessidade que é de estar junto, de estar com, né? E de estar de verdade, porque quando a gente fala do estar, a gente fala de uma construção de um lugar de estado onde eu possa ser e você também, na íntegra. E não esse espaço construído e cheio de idealismo, vamos dizer assim, né?
Hoje, quando a gente entra na rede social, a gente cria um espaço ideal, é um lugar ideal de se estar. Talvez por isso que a gente fique muito tempo lá, né? Nesse espaço infinito. Né? E aí, quando eu saio do real, eu fico frustrado, porque aqui fora está muito longe de ser aquilo lá dentro. Né? Aqui fora está igual a distância da Unipark. É isso aí. E no dia que eu fiz todo o trabalho, né, falei sobre todas as mídias, telefone, televisão, rádio, jornal, e como que isso tudo se perdeu com o celular, né? Eu não preciso de televisão mais, eu não preciso de rádio mais, eu não preciso de jornal, de livro mais, eu tenho celular, né? Eu não preciso de uma biblioteca. Como é que é o nome daquele negócio de leitura? Kindle? Como é que é? Kindle, Kindle, não sei. Kindle. É uma biblioteca que você carrega no bolso. Você tem o seu aí. Você tem aí? Você ia pegar o seu Kindle? Não, o meu tá dentro do celular, inclusive. Entende? E foi tudo substituído. E hoje, a gente às vezes não, né? Nós já nem conhecemos mais isso. E aí no dia no trabalho escrito eu coloquei essa frase na epígrafe, que é uma parte do trabalho que é opcional, mas que se você opta por colocar, ela pode te reprovar, né? Eu fui e coloquei a frase autoral, né? Que é em homenagem também a todo mundo do ônibus, tal, que concordavam muito com isso. E a gente fez isso virar um verbete real dentro do ônibus, que socializar não era uma opção, era uma necessidade. Que você tinha que chegar e cumprimentar todo mundo, ser visto, participar. Por quê? Porque quando o ônibus sair, se você não estiver dentro do ônibus, alguém vai sentir a sua falta. E a gente não vai embora sem você. Olha que coisa, né? Se sai alguém aqui, eu nem percebo, não vou sentir falta do que sai. A Priscila está aqui comentando agora. Se a Priscila sai, eu não sinto falta dela. Porque eu só vi ela entrar, eu não vejo ela sair. Né? E a mesma coisa, por exemplo, se eu deixar de seguir você, você nem vai perceber. Se você deixar de me seguir, eu não vou perceber. Se você me silenciar, olha que enganoso que é isso. Né? Nós temos um botão assim, silenciar temporariamente. E aí já avisa, né? O outro nem vai ficar sabendo. Entendeu? Então, quer dizer, você está ali, você acha que está ali, mas eu vou e te silencio. Eu fico preocupado assim, porque não é a gente não vai demonizar hoje, né? A tecnologia está aí ao nosso alcance, né? Ao nosso serviço. Mas a gente tinha, às vezes ainda tem, né? Muito hábito de dizer assim, o ser humano tem a dimensão psicológica, espiritual e biológica. Só que hoje eu fico... E essas três precisam estar em sintonia, né? O seu corpo precisa estar bem, para a sua mente ficar bem, para a sua relação com a transcendência ser boa também. Uma pode desequilibrar a outra, então a nossa tarefa é buscar esse equilíbrio. Porém, eu fico me perguntando se hoje a gente não tem uma quarta dimensão, que seria a dimensão do virtual. Entende? Porque como que a virtualidade, ela tem nos mobilizado. E hoje não dá mais para ficar falando assim, como se fosse uma opção, você não viver o espaço do virtual. Sim. Quando você quer baixar um aplicativo, por exemplo, gente, quem que consegue ler aqueles contratos de... Não dá. Só que, por outro lado, se você não clicar que leu, olha que enganação, você não segue. Não segue. Entende? Então, assim, eu fico me perguntando isso, mas às vezes também eu fico me percebendo como se eu fosse, Eduardo, eu sou o smartphone, e fico baixando aplicativos em mim. Entende? Coisas que talvez eu precisaria desenvolver com a minha própria humanidade, eu venho adaptando com a virtualidade.
porque você tem capacidade para isso, o ser humano tem essa capacidade para desenvolver como humano, né? E aí faz essa transferência, né? Vou fazer com o virtual. Teste rápido. Até um tempo atrás, a gente memorizava o número de telefone das pessoas. Hoje, eu não sei quase nada, porque como você falou do invisível, você não vê o número da pessoa mais, você vê o nome. Ah, a Rose está me ligando, mas não aparece o seu número. Você vê o nome, você vê a foto, você vê você ouve uma música personalizada, né? Então assim, eu me lembro, você está falando da faculdade, do primeiro período, minha professora querida Ivânia, ela dava aula pra gente, falava assim, ó, gravem a matéria, memorizem a matéria, porque número de telefone, essas coisas, vocês não precisam memorizar mais não. Isso o celular já faz. Então, grave o que nós estamos vivendo aqui, conversando aqui. Mas, às vezes, a gente fica no lugar da distração. Uma vez eu estava indo naquele trenzinho da Maria Fumaça, em São João Tiradentes, com a minha esposa. Ô, gente, quando você vai numa Maria Fumaça dessa, lá em Mariana também tem, né? O Robson Diácono entrou aí, bom dia, Robson. Você entra num negócio desse, é para ver paisagem. É para se admirar com um bicho estranho, tipo vaca, boi. Nossa, uma vaca! Nossa, um boi. Se admirar com o verde, não é? Ver um riacho, ver o Sozé, ô Sozé! Não é assim? Aí nós fomos. Tinha 4 jovenzinhos sentados perto de nós. Eles foram a viagem inteira assim. Foram e voltaram. Ou seja, eles foram e voltaram, mas não fizeram a viagem conosco. Sim. Se eles estivessem sentados lá no banquinho da praça, eles teriam feito a viagem do mesmo jeito. Então, eu acho que a gente precisa prestar atenção quando a gente fica desmobilizado para aquilo que o externo está me convidando. Quando tem um acidente hoje, né? Ó, gente, eles têm um acidente ali acontecendo, as pessoas não querem mobilizar o sentir, querem registrar. Fica aquela luta para ver quem que foi o primeiro que registrou. Né? Então, olha onde que nós estamos indo quando eu começo a ver o aparelho como um outro eu, né? Como possibilidade de mim, e ele não é, ele é apenas um objeto. Quando você fala da Maria Fumaça, eu lembro daquela historinha, daquela reflexão do Trem da Vida, que fala sobre as pessoas que vêm e vão dos vagões, né? E aí a Débora fez um comentário lá em cima, falando que na época, né, dentro da história que nós estamos tecendo aqui, que já aconteceu de alguém ficar para trás porque não falava com ninguém. E quantas pessoas que já passaram pela nossa vida, né? E nós não percebemos que passou porque nós estávamos ocupados, vamos dizer assim. E aí as ocupações e as distrações, né, elas caem, né, eu posso estar aqui conversando contigo do nada, mas eu posso também estar trabalhando num horário que eu estava disponibilizando para o lazer. Enfim. E aí ressalta, né, que eu estou querendo falar com essa história, né, o quão necessário, o quão importante é esse processo de socialização com o outro, porque é o outro que me segura no aqui e agora. Né? O outro que me prende na minha realidade, o outro que me traz para a minha realidade. E eu sou o outro de alguém, então eu faço isso com alguém. Né? Eu faço isso com alguém também. E aí, quando eu não estou aqui, no agora, eu prejudico esse espaço de socialização. Né? A gente não se vê mais falar sobre isso, né? Do socializar, né? Do social. Por quê? Justamente por isso. Quando você entra num passeio, né? Que eu estou ali para aprender com o outro, para ver com o outro, para partilhar aquele momento bonito com o outro, porque
Sem o outro eu não consigo ser completamente feliz, porque a felicidade tem que ser partilhada. Ela não pode ser colocada dentro de um vidrinho e falar assim, vou deixar aqui para me tomar minhas doses homeopáticas de felicidade. Ela precisa ser partilhada de alguma forma. Eu me fecho, né? Eu me fecho e aí no final eu falo assim, nossa, trem sem graça, foi uma merda. Passei. Por quê? É. Porque eu não estava lá, né? E eu posso, e o tanto de coisa que eu não vi, né? O tanto de pessoas, o tanto de oportunidades, né? O tanto de graça que aconteceu num espaço de 30 minutos e eu não vi, porque eu estava dentro desse espaço infinito aí, né? Que você falou antes. Aí você toca na questão da temporalidade, né? Uhum. Insistir nesse aqui e agora. E o meio virtual é o lugar atemporal. Né? Nós estamos aqui ao vivo, mas muitas pessoas vão assistir depois. Muitas pessoas vão rever. Não sei se vocês lembram daquela época que a gente, por exemplo, se não assistisse o filme naquele dia, acabou. Você não sabia mais como que você iria fazer para assistir aquele filme. Se você não fosse naquele show, naquele dia, não tinha, né? Então ainda bem que tinha essa a questão Globo, né, para passar o Vale a Pena Ver de novo. Mas era de tarde, né? Então você já não tinha como ver, porque eu estava trabalhando. Lagoa Azul, que o diga. Eu acho que a Globo queria que todas as gerações vissem o Lagoa Azul. Também. Deve ter alguma mensagem subliminar. Tem que ter, porque não é possível. Tem. Então, assim, eu fico me perguntando sobre isso, porque aí a gente deixa de se preparar, entende? E a gente vai encavalando as atividades no tempo. Então, por exemplo, tem uma palestra que eu quero... Eu sempre lembro, assim, de quando a gente ia nas palestras ao vivo, lá no lugar. Gente, como que a gente tinha que se mobilizar, né? Tinha que sair antes, olhar a roupa, olhar isso, estar lá, esperar começar, participar, depois vir embora, dar sentido para aquilo tudo. Agora, no meio virtual, quem que se embeca todo para assistir uma palestra, se não for o palestrante? Entende? A gente já começa a entender assim, não, eu estou vendo aqui no celular, mas eu estou dentro da minha casa. A capacidade que nós estamos perdendo de fazer as anotações, né? Porque está tudo memorizado. Só que como que é importante quando eu escrevo a partir daquilo que eu estou compreendendo do que está sendo dito. Né? Eu comecei a faculdade com um caderno de 10 matérias, terminei a faculdade com um tablet. Em levar um caderno para a faculdade. E a gente fica no acúmulo, né? Por exemplo, você está pesquisando um tema, você começa a baixar texto. Baixa aqui, baixa outro, baixa um outro, baixa outro. A Priscila falou que ela era da época da Barça, né? Que tempo que a gente tinha que ir lá na biblioteca. Meu sonho era ter uma Barça também. Pensa. E eu ficava espantado como é que tinha os temas naquele livro. Como é que brotava coisa naquele livro ali? Né? Hoje, o Google já não te deixa nem fazer a pergunta mais. Você vai digitar, ele já te sugere 300 perguntas. Ele já te oferece respostas para aquilo que você nem perguntou. E mais do que isso, né, Eduardo? Se você está com o seu celular o tempo todo ligado, não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que a gente baixa um aplicativo, o aplicativo pede permissão para acessar a sua câmera e acessar o seu microfone. Então, se você está o tempo todo com os seus dados móveis ligados, o tempo todo o seu microfone e a sua câmera também está ligado. E aí não se assuste quando você abrir o seu aplicativo, o seu e-mail, coisa parecida, tá aquele monte de anúncios sobre coisas que você estava conversando. Por quê? O aplicativo está te ouvindo. Né? E aí você está lá, fez meia hora de discurso sobre geladeira. Na hora que você abre sua rede social, só está passando anúncio da Casa Bahia. Te oferecendo geladeira. Por quê? Porque o aplicativo está te ouvindo.
né? Então, assim, é claro, né, que são bilhões, né, de pessoas, que acontece isso com bilhões de pessoas. Nós somos apenas mais um, né? A gente é alcançado, né, através disso, né, mas prejudicar, né, de forma direta e individual, eu acho muito difícil isso acontecer. Ah, escutou uma conversa particular do Eduardo e vazou a conversa não sei aonde. Não, nós somos muito pequenos para isso, né? Qual que é o significado que tem para o aplicativo da conversa do Eduardo comigo, tal? Mas é para lembrar a gente que nós temos esse espaço de individualidade, de particularidade, invadido com permissão. Sim. E aí não é uma invasão, é um convite, né? É uma permissão. É. Eu dou essa permissão. Eu dou essa permissão. O Robson está aqui sugerindo uma leitura, A Arte de Passear. Eu não sei se fala Scheller, se for, depois você me corrige, viu, Robson? O passeio não é um simples movimento do corpo. Quando o Robson indica uma leitura, vale a pena, viu, gente? Ele faz parte de um grupo de estudo. Tudo que o professor fala pra gente ler, ele já levanta o dedinho, sabe? É uma Barça ambulante. É uma Barça ambulante. É uma delícia conversar com ele. Mas é isso. E é interessante da gente falar a arte de passear. Hoje é quase uma arte mesmo. A arte de conversar com alguém. Sabe? A arte de fazer o simples. A vida pede simplicidade. Uhum. Né? E a gente fica nessa troca de lugar com o espaço virtual. Né? Então, assim, e como que isso vai deprimindo a gente? Porque por algum motivo, ao mesmo tempo que o ambiente virtual vai nos frustrando, você sabe os lugares que ele pode te aliviar. Então, por exemplo, você viu um comentário negativo, você postou uma foto, alguém não gostou. Você deleta a pessoa. Aí você se sente empoderado. Você bloqueia a pessoa. Entende? Você muda de canal. Entende? Você tem muitas possibilidades para você se desviar daquilo que se torna incômodo. Quando esse incômodo poderia servir de reflexão para você. E como diz o Karnal, né? Se for verdade, ok, falou uma verdade. Se não for verdade, ok também, falou uma mentira. Por que que eu tenho que reagir? Sim. Quantos de nós, quando viu alguma coisa na internet, o dedinho não foi lá e coçou na hora? Né? Depois que o WhatsApp inventou esse negócio de apagar a mensagem, quantos de nós nunca viu lá, mensagem apagada? E hoje eu descobri que existe um jeito de ver a mensagem que foi apagada. Então é uma coisa, sabe? É um e aí né? E vai nos colocando em dilemas. Sim. Sendo que o maior dilema nosso deveria ser apenas sentir como a vida me chega. Perceber isso. E a gente vai se colocando esses obstáculos que são virtuais e vão nos invadindo no espaço do real. A dificuldade de conversar com as pessoas, a dificuldade de lidar com o não. Porque você falou uma coisa agora mesmo que eu acho que é muito séria. Essa busca do mundo ideal que o aparelho te oferece. Mas não é que o aparelho tem um mundo ideal. Você vai construindo, você vai procurando só aquilo que te agrada. E como que nós vamos lidar com as frustrações? Sim. Se a internet cai, hein? Sim. Como é que nós vamos ficar? E aí você me joga para um... Vou pegar um link lá atrás para a gente voltar para esse mundo ideal aí. Quando você fala sobre a possibilidade de excluir, a possibilidade de rejeitar, até mesmo, né, no que eu disse mais cedo, né, a possibilidade de silenciar para eu não ver o que você está postando, ou você não ver o que eu estou postando, mas a gente continua amigo, tá tudo bem, eu só não quero que você veja, eu quero ver,
Na hora que você for lá conferir, eu ainda estou te seguindo e somos amigos, está tudo certo. Mas você está silenciado. Como que interfere no processo natural de socialização? Por quê? Porque quando eu preciso ter uma conversa difícil, eu não tenho a possibilidade de simplesmente te excluir ou te silenciar. Dentro do processo natural de socialização, nós vamos ter que ter essa conversa difícil. Nós vamos ter que ter essa conversa difícil. E esse espaço que nos prepara para isso, esse espaço que a gente foge, né? Porque a gente cria um espaço de uma zona de conforto ideal. Eu quero ficar aqui na minha laminha quente, não quero que ninguém interfere comigo. Mas eu esqueço que dali não vai nascer nada mais, é só isso. E eu minimizo as minhas possibilidades de ser enquanto pessoa. Então, quando nós olhamos para essa construção de mundo ideal, eu vejo uma desconstrução, né? Não sei se é uma desconstrução, mas eu vejo uma distorção. Eu vejo uma distorção nesse espaço nesse espaço de construção social entre eu e o outro, do nós, sabe? Espaço de construção do nós, que me impossibilita de muita coisa, inclusive as tão chamadas conversas difíceis, que eu vou ter que ter com o meu chefe, que eu vou ter que ter com o meu companheiro, minha companheira, que eu vou ter que ter em casa, entende? Que eu vou ter que ter na rua, no comércio ou com o cliente, né? E aí eu não sei ter esse tipo de conversa. Eu não sei ter esse tipo de conversa. Por quê? Porque quando isso acontece, eu deleto, eu excluo, eu apago, eu silencio, né? Eu deixo para depois. E aí? É. Aí você me faz pensar numa outra coisa que está muito hoje em moda, o uso do aparelho como lugar do segredo. Uhum. Né? No meu celular aqui, que eu estou usando hoje, deve ter no de vocês também, tem um... Eu não usei ainda, não... Oi? Dá divórcio. Mas, pois é, nós vamos chegar aí. Eu tenho um negócio aqui que eu não sei usar, mas me intriga por que existe. Tem um negócio aqui no meu celular que se chama pasta segura. Que é parece que se eu colocar alguma coisa lá, só eu que vou ver. Se meu celular cair em mãos que se tornam erradas, a pessoa não vai ter acesso. E aí eu fico me perguntando, a internet, o celular, como esse lugar do segredo. Uhum. O meu lugar de Lázaro, o Lázaro, entendeu? Que quer fugir de todos, que consegue escapar de todos. Uhum. E aí, o que nós vamos vendo? Por exemplo, muitas pessoas só têm coragem de se posicionar por trás de um avatar. Uhum. Né? De manhã, fora do avatar é um jeito. Aí coloca aquela máscara do avatar, é de outro. As infidelidades conjugais, as infidelidades de amizade, as infidelidades religiosas, inclusive. Entende? Porque parece que é um lugar que não tem cerca. Mas como diz a canção, não existe crime perfeito. Né? Porque aí nós vamos para dois extremos. Nós vamos para aquela turma que, vamos supor, eu e a minha esposa, o meu Facebook é o mesmo dela, uma relação que não tem individualização, mas também às vezes nós vamos para muito do oposto. É só meu, é meu segredo, aqui você não entra. E o que eu quero fazer nesse lugar de segredo? O que eu quero fazer quando o Big Brother desliga as câmeras? Porque hoje nós vivemos no Big Brother universal, gente. As cidades têm câmera para todo lado. As casas têm câmeras nas portas. As lojas têm câmera. Então, quem é você quando você não está sendo vigiado? Você me lembrou uma música. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Pois é. Né? Platão, quando fala
da história lá, eu acho que é o mito do anel de Giges, né? Que é o cara punha o anel e ele ficava invisível. Então, às vezes, a internet virou esse grande anel do lugar dessa invisibilidade. E aí, o que acontece? Eu não consigo conversar com você sobre as minhas frustrações, sobre a dificuldade da nossa relação, de amizade, de espiritualidade, de relação conjugal. Aí eu coloco o meu avatar e pronto. Só que uma hora o outro pode estar com o avatar também. E a gente vai se encontrar aí. Tem uma coisa que você está falando aí. Vou jogar todo mundo que está aí agora, todo mundo que está assistindo agora aí no Mar de Lamas comigo, porque eu quero ver quem nunca fez. Você está num grupo do WhatsApp. E aí tem uma pessoa do grupo que você não gostaria que estivesse no grupo. O que você faz? Você cria um outro grupo sem essa pessoa. Né? Quem nunca? Porque ninguém tem coragem de ter essa conversa difícil, que é chegar e falar, porque a pessoa está no grupo. Assim, o Eduardo está no grupo. Não, cria um outro grupo e não coloca ele. As conversas do privado, né? Cria um outro grupo e não coloca ele. Aí vai lá no outro grupo onde você não está e fala sobre uma coisa que nós não temos coragem de chegar e falar contigo, né? Olha como que isso fica prejudicado, né, gente? Esse espaço social com o outro, né? Olha como que a gente vai costurando essa rede, né, de intriga, de mentira, de mundo ideal, que não é ideal, sabe? Não sei onde nós vamos parar com isso. É claro, né, como você disse, nós não estamos querendo demonizar o espaço digital. Não é essa a intenção, né? Mas é chamar a nossa atenção para o que nós estamos fazendo com isso. Quem nós estamos nos tornando. Porque aí a gente tem que considerar, por exemplo, hoje, como que isso afeta a nossa saúde mental. Eu fico pensando muito no WhatsApp. Sabe? O WhatsApp, para mim, é um movimento muito interessante, porque desde como que ele começou nos colocando ansiosos por causa da comunicação instantânea. Porque quando você só tinha o telefone fixo ou do orelhão lá, né, que era o meu caso, você ligava para a pessoa, falava assim: "Ô Rose, sua irmã tá aí?" Era simples, sim ou não. Entendeu? Quando eu te ligava no telefone fixo: "Oi Rose, tudo bem?" Eu não precisava fazer uma perguntinha muito comum hoje do celular: "Onde você está?" Sim, já sabia, né? Você pega um telefone, um celular, você liga para uma pessoa, é quase involuntário. Você pergunta: "Mas onde que você está?" Porque a pessoa pode estar em qualquer lugar. Aí, o que eles fazem? Inventam um jeito de eu saber se de fato você está naquele lugar. Ou seja, vai colocando o ser humano em xeque o tempo todo. Vai nos colocando no lugar de falsidade. Porque, primeiro, que você precisa saber aonde eu estou, para começar. Segundo, por que você precisa verificar? Né? Eu lembro uma vez na sala de aula, a namorada, ela ligou pro namorado dentro da sala, aí ele: "Aonde você está?" "Ó, amor, tô assistindo aula." "Então pede alguém da sala para falar aí." Nossa. Aí a gente pôs no Viva Voz, todo mundo: "Boa noite." Aí ela perguntou: "E se for a turma do bar?" Não... Sabe o que nós fizemos? Nós tiramos uma selfie dentro da sala de aula para mandar para a pessoa. Mas é muita coisa que está envolvida nisso. Então, eu fico me perguntando assim, se a gente tem que se preocupar com as ansiedades que nós estamos criando, com essa necessidade de afirmação, nem é autoafirmação, é uma afirmação que vem do outro. Essa necessidade de a gente saber tudo o que está acontecendo, né? Aquele Cristiano Nabuco, que é um especialista nessa área de interferência digital, ele fala, né, dessa nova doença, nomofobia, que é o medo da gente ficar desconectado. Uhum.
né? Se de repente seu celular acaba a bateria, meu Deus do céu. Hoje seu celular nem tem que ter uma câmera boa, ele tem que ter uma bateria boa. Sim. Entende? Quantas vezes você não verifica a carga do seu celular para você sair de casa? Você não verifica se está com carteira, se a sua roupa está boa, nem nada. Mas o celular tem que estar carregado. Então, assim, a minha preocupação é quem que é esse humano que utiliza o aparelho e sofre as consequências dessa utilização também. Sim. Né? E jogar esse espaço, né, esse espaço emocional, tudo isso cria, né? Para onde que eu jogo isso? Que vai criando espaço, para onde que isso vai? Onde que eu desemboco isso tudo? Né? Porque também há um monte de coisas que eu também conheço. Nossa, isso é meu? Meu. Ó, o caminhão do ovo tá passando aí. Tá aqui, velho. Tá parado aí na porta? Tá parado. É o ovo, é o ovo! É o ovo de Marataízes. Gente, eu fico me perguntando quantas galinhas esse cara não tem, pelo amor de Deus. Mas, enfim, acompanhando aí, né? Desceu ali, ó, desceu. O seu amigo sugeriu aí a leitura. Tem um documentário na Netflix que fala sobre privacidade hackeada, o nome. Quem tiver interesse depois de passar por lá e assistir, eu recomendo. Que fala muito sobre essa manipulação do algoritmo, né? Essa manipulação emocional e psicológica, tá, gente? Que a gente sofre hoje. Claro que a gente sofre isso o tempo todo, mas hoje está muito mais porque a gente carrega o acesso na mão, né? Então, você carrega o acesso nas suas mãos, né? O celular é o espaço por onde tudo chega em nós hoje através do celular. Então, a ideia aqui é da gente criar esse espaço de tomada de consciência, como o Eduardo falou. Quem sou eu por trás dessa tela? Quem sou eu por trás deste mundo de possibilidades? Quem sou eu por trás desse mundo de idealismo, né? Porque eu não posso perder essa identidade. Porque eu não posso colocar a culpa no aparelho, não. Foi eu que, por mais que ele faça tudo, ainda assim eu tenho que clicar no Enter. Né? Ainda assim eu tenho que dar o comando final. Ele é meu. Por mais que tenha todas as sugestões, como o Eduardo falou da carta, né? Por mais que ele me dê todos os pedaços, ainda assim no final eu tenho que concordar. Né? Ele pergunta. Tem certeza? Ele ainda faz uma pergunta no final. Tem certeza? Você está certo disso? Tem essa pergunta. E quem dá quem bate o martelo final sou eu. Eu quem? Aí você está tocando numa questão muito importante que é o limite, né? Porque a gente, apertar o Enter, o enviar, nos dá um poder muito grande. E aí eu fico me perguntando se a gente está preparado para lidar com essas situações que são limítrofes mesmo, entre o que é particular e o que é do grupo. Né? Então, quando a gente fala do segredo, por exemplo, será que eu consigo perceber aonde que está o limite daquilo que é meu e do que é nosso? Sabe? E aí a gente vai colocar, e senão a gente vai sempre colocar o outro em xeque. Ah, você não quer pegar o seu celular porque você está escondendo alguma coisa? Aí eu posso responder, ué, mas se você está precisando ver meu celular para saber se eu estou escondendo alguma coisa, você já está afirmando que eu estou escondendo? Parece aquele demôniozinho, né, que fica entre... Brinca. Entende? Depois você vai precisar. Ele pode apagar a sua mensagem. Parece que tem sempre um demôniozinho ali, né? Então, assim, como a gente fala, né? O que mata não é o veneno, é a dose. É a dose. Entende? Então, assim,
Eu acho que eu tenho ouvido muitas pessoas falando de um outro recurso que tem no celular, que é para controlar o tempo que você usa o aparelho. Sim. Né? E tem gente que está conseguindo seguir, mas como você bem diz, na hora que o celular me bloquear, eu mesmo sou o dono dele, eu vou lá e desbloqueio e vou usar só mais meia hora. Quem nunca fez isso num TikTok, né? Não, vou ver só mais um. Não, Só mais um. Despertador, só mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. Né? Outro dia eu vi um TikTok sobre isso, né? O cara acordou tipo 40 anos depois. Aí ele acorda e fala assim, eu tô num quarto de hospital, eu estava em coma. Aí a esposa, não, esse é o tempo que você ficou apertando só mais 5 minutos. Entendeu? Então, quer dizer, Nossa. é muito complicado. E eu fico me perguntando, e fico preocupado ao mesmo tempo, se nós não estamos perdendo habilidades do sentir. Uhum. Quando eu fico delegando para o artificial aquilo que seria do humano. Sim. É necessário lidar com frustrações. Frustração não é sempre ruim, não. É necessário lidar com a angústia. A angústia não é sempre ruim, não. É necessário lidar com o medo. O medo não é sempre ruim. Então, assim, mas quando eu imagino esse mundo ideal que você disse, né? Eu perco essa possibilidade. Quer dizer, aquilo que eu considero não ideal, para mim, eu excluo, eu descarto. Então, assim, eu acho muito importante quando a gente consegue fazer o uso consciente do aparelho. Muita gente hoje chora por causa de um comentário, por causa de uma foto, que aquela pessoa foi para um lugar que você queria ir, mas logo ela que foi. Desencadeia Entende? ansiedade por causa de uma curtida, por causa de um, né? Justo. Como que isso me alcança, né, no lugar mais profundo e mais íntimo do meu ser, né? E a gente precisa se preocupar muito com isso, né? O ser humano, né? O se tornar humano ou tornar-se humano tem que estar ali. E agora uma pesquisa que você pode fazer. Dá uma olhadinha quais são suas preferências. Se elas estão dizendo de fato de você, ou se elas estão apenas no lugar na situação de te colocar num lugar de conforto. De manipulação, entende? Né, desse espaço. Pensa nisso. Sabe? Por isso que eu acho bom a gente encontrar com as pessoas presencialmente, porque o outro é surpresa, né? Do outro pode vir uma palavrinha ali na hora e você vai ter que lidar com aquilo na hora. Não tem botão nenhum para apertar, entende? Você tem que lidar com aquilo naquele momento. Isso que é importante. As pessoas reclamando do distanciamento social, eu fiquei muito incomodado quando fechou tudo a primeira vez e quando foi reabrindo, né? As pessoas reclamando, porque eu estou sentindo falta de encontrar com meus amigos, aquela coisa toda. A primeira volta que você deu no centro da cidade, as pessoas nos bares, realmente elas estavam na mesma mesa, mas cada um olhando para o seu celular. Então, nós estamos falando de qual falta? Sim. Né? Então é muito doido isso, a gente ficar percebendo como que esse mundo andrógeno, cibernético, vai tomando conta da gente. Eu queria falar uma coisa, ainda bem que eu lembrei. Eu não sei, né, quando a gente tinha a Sky, a Oi, aí você ligava no 0800, aí ficava assim, né? Um robô simulando que estava ali digitando, procurando as suas informações. E tinha uma coincidência. Sempre eu era atendido por um Eduardo. Eu ficava assim, gente, que interessante, né? Eu sou atendido por um Eduardo. Ou seja, por um de mim mesmo. Né? E hoje, olha como que o artificial, eles estão trabalhando para ele ficar o mais real possível, para você nem perceber que você está conversando com uma máquina. Sim. Mas isso me mostra que até os desenvolvedores de tecnologia já entenderam que a gente quer o humano. É o humano. Você procura o humano. Então, assim, isso para mim é fantástico. Vamos sempre, gente, procurar
o humano que está no outro. E vamos oferecer esse humano que está na gente também. Isso é muito importante. Isso é muito necessário, né, Eduardo? Necessário. Necessário. Quando até mesmo da própria expectativa, né? Porque lá no fundo, bem escondido, quando eu pego o meu celular e vou conversar com você, eu quero estar contigo. É. Né? Por mais mecânico e automático que seja, que ele já vem me dando sugestões de palavras, eu não preciso nem digitar, né? Eu só vou lá apertando lá em cima aquele monte de palavras que já foram sugeridas, mas lá no fundo eu quero estar contigo. E eu preciso me conectar com isso, que ainda mora dentro de mim. Né? Esse espaço, né, de necessidade de estar pessoalmente com o outro. Por quê? Porque eu preciso disso. Isso não é uma opção, isso é uma necessidade humana. É uma necessidade Humana. né? Nós não podemos esquecer disso, tá, gente? Nós temos necessidades humanas, né? E essas necessidades humanas, elas estão sendo maquiadas, elas estão sendo ocultadas através desse espaço ideal digital. Infinito. A gente se perde nessa infinitude. E nós somos finitos. Nós não somos infinitos, nós somos finitos. Então, se a gente se perde nesse espaço de infinitude, que é o mundo ideal digital, daqui a pouco a nossa finitude. Justamente. Surpresa! Oi, sou eu. Vambora? É, Né? E como que fica? Mas o algoritmo já está balançando a bandeira para nós aqui, falando que a gente tem e lá nós, né? Mas fica aí nossa reflexão. Assistam Privacidade Hackeada, leiam o livro que o nosso amigo indicou, o Eduardo colocou aí de novo nos comentários. Assistam o filme Eu, Robô, né? Tem muita coisa, né, que pode elucidar muito o que a gente falou. Tem um filme muito Tem outros dois filmes. Não sei se é o que você vai falar, né? Que aquele. Tem um filme que se chama Ela, que é uma pessoa que se apaixona por um sistema operacional. Pensa. E tem um outro filme que se chama Lucy. Lucy. Que também fala muito, é bem bacana. Aquele inteligência artificial, o homem bicentenário também. É bastante coisa que a gente tem aí para poder refletir. A gente não pode sair do lugar de reflexão, isso que é importante. Tem um que eu gosto muito, que ele não está muito ligado nessa questão da tecnologia, não, mas fala da questão do tempo, porque toda vez que a gente entra nesse espaço infinito que você falou aí, você deu o exemplo do TikTok, a gente se esquece que está rolando um mundo real aqui fora. E depois a gente quer chegar aqui fora, pegar tudo do jeito que estava ou melhor. E a possibilidade do estar pior aqui fora é muito grande, entende? E aí tem um filme chamado O Preço do Amanhã, que tem o reloginho, né? E aí você usa, não tem moeda. Se você quer adquirir coisas, você tem que comprar com o seu tempo de vida. Então, ou seja, se você comprar um carro, você tem que dar um mês da sua vida para ter um carro. Aí, tipo assim, para você sair da sua cidade para ir para outra cidade, você tem que pagar um pedágio. E aí o pedágio geralmente custa uma semana da sua vida. E aí toda hora você fica lá o reloginho lá e você está dando tempo. É muito interessante o filme, gente. É muito interessante, que faz a gente refletir também sobre isso. Porque às vezes a gente para aqui, ó, e fica um tempão aqui, ó, e se esquece que a vida está acontecendo. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu preciso me atentar a isso, né? Fica aí a nossa dica de reflexão. Se fez sentido, né? Abraça, acolha e pense sobre isso. Se não fez sentido, deixa passar, não tem problema, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Mais uma vez, nós não viemos aqui condenar o espaço digital, pelo contrário, né? A gente veio jogar luz, né? Para tudo que está acontecendo, para tudo que a gente vive. E luz é sempre bem-vinda. Aliás, nós estamos utilizando dele, né? Estamos utilizando dele. Nós estamos prendendo vocês aqui. Nele. Celular na mão, entendeu? Então, assim, mas sempre lembrando, né? Ele é um meio, não é o fim. Né? É um meio, é uma ferramenta. Eduardo, não é um lugar de estar, é um lugar de passagem.
né? Passagem. É um lugar de passagem. Eu passo por ali, eu visito esse lugar, né? Eu não fico, eu não moro ali dentro. Então, vamos lembrar, tá, gente? E mais uma vez, Eduardo, muito obrigado pela sua companhia ilustre, né? Bem ilustre. Bem ilustre, estava muito brilhante hoje. Faz e bem. Tchau, tchau. Um abraço.